Eu quero que você abra a palavra. Eu sei que você tem também a sua Bíblia online, mas se você puder estar com a sua Bíblia de papel em mãos, essa aqui, ó, tá? Uma Bíblia de tinta e papel. Eu queria que você me ajudasse, porque nós vamos fazer agora a leitura no livro de Neemias, no capítulo 2, porque eu preciso que você também faça as suas anotações. A Jéssica, naturalmente, tem nos auxiliado com o recurso da Bíblia Online e ela acaba aparecendo para você aí. Mas preste atenção, querido. Neemias 2, versículo 1 seguintes, diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Aleluia. Eu vou parar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é muito interessante e impressionante de que os problemas que cercaram Neemias deram a motivação para a sua vocação. Os problemas que estavam ao redor dele permitiram que um combustível divino fosse gerado no seu interior, no seu coração. E ele sentiu-se chamado por Deus para realizar o sonho de Deus. Como aqui já mencionamos, 70 anos foi o período profético de Jeremias acerca da deportação do povo de Israel para a Babilônia. O período necessário em que Deus estaria retirando o pecado da idolatria do coração daquele povo, onde o povo judeu jamais voltou-se para a idolatria. Então, findou os 70 anos e Zorobabel foi simplesmente determinado para a reconstrução do templo. Mas este não conseguiu. Ele fez tudo quanto lhe coube fazer humanamente, dentro da sua própria realidade, mas ele não teve êxito, ele não logrou êxito suficiente. Esdra não fora diferente, mas acontece que Neemias, ele, após 50 anos, e enxergar 120 anos da cidade de seus antepassados, cidade esta onde ele não nasceu, cidade esta onde ele não cresceu, cidade esta onde ele não viveu, cidade esta em que ele não conhecia as suas ruas, as suas casas, ele não tocou na realidade da geografia daquela cidade, não havia os meios de comunicação que nós temos hoje, havia tão somente as informações que eram transmitidas de pais para filhos. Neemias era fruto, de fato, de uma geração da deportação. Ele era fruto de alguém que havia nascido no cativeiro, mas por sua nobreza e por propósito de Deus em sua vida, ele está agora neste ambiente, junto à mais alta corte do mundo da época, que era Xerxes, o maior rei que havia naquele mundo, e ele podia naturalmente, dentre os conhecimentos, a sabedoria, a intelectualidade, o desfrute que ele havia obtido,
pela elevação do seu status, do seu cargo, porque Deus o havia colocado lá, ele poderia perfeitamente ter mantido-se onde estava, mas o coração dele voltou-se para a realidade dos problemas do mundo vivido pelos seus compatriotas, pelos seus conterrâneos. E ele, então, foi tocado por Deus. Tudo isso é divino, não é humano. Humanamente, nós nos apegamos às coisas materiais, ao mundo que nos cerca, mas ele não se apegou ao mundo material. Ele dizia: aquela cidade é a cidade de Deus. E é interessante de que Deus fez com que ele fosse gerado dentro deste ambiente, no tempo certo, para a ação eterna. E nós louvamos aos céus por isso. Portanto, a reconstrução da cidade de Deus cabia a ele. E ele olhou aquelas circunstâncias e ele se responsabilizou. E ele, então, viu a realidade do povo e ele foi comovido por isso. Ele teve coragem para fazer perguntas, daí surgia a sua vocação. Os desafios à nossa volta, queridos, devem ser trombetas de Deus a nos desafiar para grandes causas. Enxergue isso com clareza. Tenha sensibilidade e percepção. Nós não podemos, de forma alguma, simplesmente ignorar, porque nós somos vocacionados. Nós não somos vocacionados simplesmente deitado, dormindo, inerte, sendo indiferente às coisas que nos cercam, não. A nossa vocação, ela tem, de fato, olhos abertos, ouvidos aguçados, mente apercebida. Nós sentimos cheiro, nós temos tato, nós buscamos dentro do nosso espírito. Nós temos, como o pastor Jonatas acabou de falar, a inconformação. Há algo muito profundo, muito forte dentro da nossa vida. E é isso que deve te motivar. E este é o nosso papel. Nós estamos no recomeço, nós estamos no ambiente da reconstrução de um novo mundo. O novo normal está aí, e onde nós nos encaixamos enquanto igreja, enquanto povo, nós não podemos parar, nós não podemos deixar as nossas armas no chão, nós não podemos deixar de congregar, deixar de adorar, deixar de louvar, deixar de proclamar. A nossa fé precisa de estar ativada, precisa de estar viva. Eu quero aqui dizer para você como que isso é muito sério, porque quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, no período que Jeremias é contemporâneo, Jeremias não foi levado, e neste período dos profetas maiores, foi exatamente o período em que o povo foi levado cativo para a Babilônia, e o povo chegando na Babilônia, o povo não conseguia desenvolver a adoração precisa e perfeita, mas os babilônicos conheciam perfeitamente o Deus dos céus através dos louvores e das mensagens. E aí, Salmos de número 137, junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aqueles que nos levavam cativo, eles nos perguntavam, eles nos pediam, eles nos indagavam acerca dos hinos de Sião, e eles diziam: cante-nos um dos hinos de Sião. E nós respondíamos: como entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha? Como nós iremos prestar adoração ao Senhor em terra estranha? E lembrávamos de Sião, lembrávamos de Jerusalém. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, apegue-se a minha língua ao paladar. Este era um ambiente de tristeza, porque eles estavam vivendo um novo normal, tinha uma nova realidade, eles estavam sem o espaço com aquela liberdade, com aquela naturalidade. Vamos aqui contextualizar o ambiente de pandemia, o ambiente de Covid, o ambiente de distanciamento, o ambiente do uso de máscara, as restrições estabelecidas, o medo tomando conta, a incerteza, a insegurança, a instabilidade, tudo isso fazia parte do mundo daquele povo. Mas Deus levanta pessoas dentre o mundo da Babilônia exatamente para clamar, para pedir, para indagar, para solicitar. Nós estamos aqui com o Salmo 137, apontando exatamente esta dura e amarga realidade desse povo vivendo e não conseguindo prestar adoração.
estou aqui a dizer a você o que é que cabe, o que é que compete a cada um de nós. É olhar a realidade que nós estamos vivendo e enfrentar este desafio, nos levantar, nos posicionar para o enfrentamento destas forças do inferno que querem destruir e retirar a liberdade da igreja do Senhor de prestar a sua adoração. O Senhor lhe desafia isso. E este é o nosso propósito em Cristo Jesus. Nós não vamos parar. Nós não vamos deixar as nossas armas, nós não vamos deixar o nosso ambiente de adoração, nós não vamos deixar o nosso coração de estar queimando diante de Deus. Os sonhos de Deus, eles não podem morrer. Sim, tem muita gente que está desfalecendo sem conhecer o Evangelho de Jesus. Tem muita gente que está morrendo sem saber acerca da salvação, da vida eterna, e nós não vamos simplesmente ficar inertes e indiferentes a tudo isso. E este é o meu papel enquanto pastor, servo de Deus, olhar para o teu coração e dizer: você é casa do Senhor, você faz parte da cidade do Senhor, você faz parte exatamente do projeto de Deus. Nós estamos aliançados, nós estamos unidos, nós estamos aqui para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Então, eu quero dizer para você que quando nós encontramos o texto e nós falamos acerca dele, de que Neemias, ele chorou, ele orou, ele jejuou durante 4 meses antes de começar a agir, é exatamente uma postura que deve estar presente em nós. A nossa imersão, ela tem esse propósito. Ela tem esse objetivo. Deus já falou conosco acerca do caminho a seguir. Este é o ano de Neemias, onde nós estaremos mergulhando com muita firmeza e buscando nesse protótipo de Cristo algo tremendo e poderoso. Isto é, enquanto de Zorobabel até os dias dele foram 50 anos e ninguém conseguiu realizar, como bem colocou aqui o pastor Jonatas. E este o fez durante 52 dias. Isto mostra para a gente de que a oração, o jejum, os traços, a liberdade, um coração, alguém quebrantado diante de Deus, alguém que tem orientação de Deus, alguém que tem sensibilidade no Senhor, encontra o caminho. E nós estamos aqui neste caminho. E o desafio está exatamente, a nossa aliança vai permitir que todos nós estejamos fortalecidos. Ah, pastor, mas o senhor quer a igreja, o espaço físico que se chama de igreja fortalecido? Não, querido. Se os membros não estiverem fortalecidos, se a sua casa não estiver fortalecida, se a sua família não estiver fortalecida, se o teu trabalho não tiver o devido fortalecimento, se o teu estado emocional, se o teu estado psicossocial, se o teu estado espiritual, se você não estiver bem na totalidade do teu ser, não haverá possibilidade de uma caminhada firme e segura. Então, nós olhamos para a habitação de Deus que se chama você. Vós sois o templo de Deus, a habitação de Deus, a morada do Altíssimo. E é olhando para você que este jejum vem. É olhando para a sua vida que este tempo de consagração acontece. Neste início de semestre, sendo chacoalhados por Deus, sendo restaurados por Deus, reedificados pelo Senhor, e o recomeço acontece. Nós encontramos em Neemias isso. Nós encontramos neste personagem algo tremendo e poderoso. Então, antes de começar a agir, ele orou, ele jejuou, ele buscou a presença do Senhor. Antes de sermos usados por Deus, nós precisamos de sermos quebrantados. Antes de chorarmos pelas causas que afetam o povo, nós precisamos chorar pelos nossos próprios pecados e pelos pecados do povo. Nós precisamos de olhar para nós, porque nós vamos buscar os perdidos, mas antes de qualquer coisa, é a restauração desta casa. É a restauração desta habitação, é este ambiente onde flui e acontece a expressão da glória de Deus. Nós sabemos perfeitamente que dependemos do espaço físico, nós dependemos da infraestrutura para o devido funcionamento, mas nós precisamos de buscar os recursos dos céus. Nós precisamos de estar, de fato, no ambiente da humilhação, e isto aconteceu com o nosso querido Neemias. E ele compreendeu que a reconstrução passa pela decisão, no caso dele, política do rei,
Então, é o que nós encontramos lá em Esdras, capítulo 4, versículo 21, quando Zorobabel foi para a reconstrução do templo. Então havia os inimigos dos povos de Israel, e eu preciso de entrar um pouquinho aqui na história para você entender, porque senão a gente fica aqui pichando Zorobabel, e não é este o nosso papel, de forma alguma. Ele também teve a sua ação predominante diante de Deus, porque nele teve o cumprimento da profecia de Jeremias. Mas ao desenvolver o trabalho, você sabe que os dois filhos de Ló, Amon e Moabe, frutos de um incesto, tornaram-se povos. Mas você encontra também naquela mesma região os filhos de Edom, que eram filhos de Esaú. Então esses três povos sempre ficaram se opondo ao povo de Israel. E aí nós já fizemos aqui menção acerca dos samaritanos. E aí nós vamos enxergar de que nos dias de Zorobabel, quando este começou a desenvolver o trabalho, a fazer o trabalho, houve um problema muito sério, porque os moabitas e os amonitas, eles se levantaram, eles se posicionaram como os príncipes e nobres, e nós iremos tratar disso mais tarde, e fizeram com que o rei, ele lançasse um edito e houve um embargo político para a reconstrução do templo. E a cidade foi taxada como uma cidade rebelde. Ele disse, esta cidade é uma cidade rebelde, ela não se associa a outros povos, ela tem o seu próprio Deus, ela não tem mistura, porque os samaritanos tornaram-se uma mistura de raça, uma miscigenação de raça. A etnia não permaneceu como o sangue puro, vou usar aqui esta linguagem, entende? Você sabe perfeitamente que eles queriam a presença de outros deuses, e o povo de Israel disse assim, nós não temos negócio com vocês. Zorobabel disse, nós não temos negócio com vocês, nós não temos causa com vocês, nós não vamos edificar junto com vocês, nós temos aqui um propósito. Então mandou-se, houve uma intervenção política, deixa eu simplesmente colocar isso, houve uma intervenção política, eles se posicionaram, falaram mal da cidade, consultaram os anais da história e presenciaram que realmente Jerusalém era diferente das outras cidades, e dizer, esse povo não vai pagar tributo para vocês. Logo, houve um embargo político, e houve a paralisação neste período aí, que chegou nos dias de Neemias. Agora, Neemias, ele falou com Deus, orou, jejuou, tomou a causa do povo, sabia o que precisava de fazer. Agora, neste exato instante, ele chega diante do rei porque ele tinha que trabalhar. Era um dia de festa. E o texto bíblico aqui nos aponta de que a rainha estava presente, porque era um dia de muita festa, era um dia de muita alegria. Então, versículo 6, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele. Então era um dia de festa, e Neemias era um sujeito muito alegre, era festivo. Todos gostavam de ficar ao redor dele, afinal de contas, ele tinha que estar sempre muito bem-humorado, e o rei o conhecia muito bem, conhecia o coração dele e conhecia a expressão facial dele. Mas ele agiu de uma forma como se deveria agir. Eu não estou bem, e por eu não estar bem, assim eu me comporto, assim eu fico, assim eu estou. E ele já tinha falado com Deus, ele já tinha de fato as suas ações necessárias e a confirmação da parte de Deus, ele tinha segurança, ele tinha certeza. Entende, queridos? Quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, quando a gente busca a direção de Deus, quando a gente vai fazer algo com convicção, flui com naturalidade, porque a mão de Deus é sobre nós, porque a mão do Senhor, ela nos dirige, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos orienta. Você não tem perturbação na sua alma, você tem paz no seu interior, você consegue olhar as coisas ao seu redor, por maior que seja o problema, torna-se um combustível para você enfrentar e seguir avante. Você vai deixando de lado as coisas que para trás ficam, olhando para a frente, porque o nosso alvo de fato é os céus, é a eternidade, é estar com o Senhor, e estas marcas, elas nos elevam. Então, Neemias, ele chega diante do rei, ele sabia que ele precisava de que essa decisão, essa deliberação,
esta nova lei, ela viesse a ser concedida a ele para a reconstrução de Jerusalém. Agora, é muito interessante que você não encontra em tempo nenhum aqui ele falando sobre Jerusalém, porque Jerusalém, o nome Jerusalém, tinha uma marca, e esta marca era a marca da cidade rebelde. Mas ele conseguiu tocar por uma sensibilidade espiritual, percepção espiritual. Entenda muito bem, nós precisamos de saber a hora de falar, quando falar, e é muito importante manter-se em silêncio, e às vezes nós pecamos com a nossa própria boca, nós nos precipitamos, nós agimos e não permitimos Deus agir. Quando Deus age, quando o homem age, Deus não vai agir, porque é o homem que age. O Joébio comentou acerca disso ontem. Então, nós vamos ter problemas, porque a justiça própria, ela flui ao invés da justiça divina. E aqui nós estamos exatamente em Neemias, deixando Deus agir no tempo certo. E ele não esteve a agir, ele permitiu que Deus fizesse. Então, guarde o tempo certo e oportuno para fazer todas as coisas nos seus devidos detalhes. E não fique precipitando com a tua boca para que o teu coração não venha a pecar. Não fique simplesmente alojando nas suas memórias coisas que não se devem. Não fique com indagações ou fica fluindo algo que não está dentro do coração de Deus. Busque exatamente, esse tempo nosso é para buscar exatamente o que Deus tem preparado para nós. Então, o que nós temos aqui em Neemias, ele era uma pessoa alegre, é uma pessoa festiva, ele era uma pessoa bem-humorada, se depara diante da situação, e aí ele orou e sabia exatamente, após o seu jejum, a sua consagração, a sua percepção espiritual, que ele deveria estar diante do rei e falar com o rei. E ele, ao provar o vinho, ao entregar o vinho para o rei, ele não estando bem, porque o coração dele não estava bem, e ele se permitiu mostrar que ele não estava bem. Isso é poderoso, a sua transparência, o seu coração aberto, o seu coração alegre, naquele momento de festa. Aí o rei olha para ele e consegue enxergar exatamente o que é que acontece com você. Olha que nível de intimidade, olha que nível tinha ele junto ao próprio rei. O que é que tem com você? Numa festa, todos estavam lá, mas o rei conseguiu olhar para ele, conseguiu ver a realidade dele. E ele simplesmente diz: como pode o meu coração estar bem? Se a cidade dos meus antepassados, entendeu porque ele não falou Jerusalém? Entendeu porque ele não falou a cidade rebelde? A cidade dos meus antepassados. E isto era algo muito forte para aquele povo, os povos antigos, medo-persa. Nesta cultura, nesta realidade, eles velavam, eles prezavam pelos antepassados. Ele diz: como eu posso estar bem, como eu posso estar feliz, se a cidade dos meus antepassados, elas estão com as muralhas destruídas, elas estão com as portas queimadas, ela está em escombro, ela está em ruína, e eu estou muito triste por causa disso. Ele colocou a sua causa. Porém, o texto aqui nos mostra também no versículo 2, olha, e o rei me diz: porque está triste o teu rosto, pois não estás doente. Isto é, o rei sabia perfeitamente da vida dele. Não é isso senão tristeza de coração. De coração. Olha que coisa tremenda, meu querido. Como é bom você andar com pessoas que te conhecem. Como é bom você se relacionar com pessoas que só ao olhar para você sabe quem você é. Esta era a realidade do ambiente de intimidade destes dois personagens aqui, no meio de muita gente. Mas estava esse diálogo no ambiente da vida comum, da vida íntima. E aí ele disse que temeu muito, porque ninguém compareceria diante do rei, nem mesmo a própria rainha poderia comparecer diante do rei se não tivesse autorização. E ele estava diante do rei, e ele tinha que abrir a boca dele para poder falar, e ele temeu muito. E o texto diz que eu orei ao Deus dos céus. Então retoma exatamente todo o ambiente de vida espiritual. Ele entrou no ambiente dele. Não é que lhe deu algo assim, eu saí ali, vou fazer uma oração de 5 minutos, eu vou. Não. Então
eu temi em relação a tudo aquilo, porque eu não posso errar, eu tenho que pedir o que precisa de ser pedido, eu tenho que falar, as palavras têm que estar sendo muito bem colocadas. Simplesmente, olha, queridos, Jesus Cristo, quando ele foi falar para os discípulos, que rogaria ao Pai, para que ele lhes desse outro Consolador, para que ficasse com eles para sempre. E aí, ele disse o seguinte, olha, quando vocês abrirem a boca para falar diante de autoridades, o Espírito Santo irá colocar palavras na boca de vocês, e vocês irão dizer tudo. Isto é uma vida guiada e dirigida pelo Espírito Santo, uma vida controlada pelo Espírito Santo, uma vida pautada pelo Espírito Santo. Então, o que aconteceu com Neemias foi exatamente isso. Ele buscou o Senhor, ele obteve direção do Senhor para poder agir. Ele temeu porque ele não podia errar, ele não podia falhar. E o projeto que Deus tinha colocado no coração dele, porque ele dependia daquela carta política, da determinação política, e você depois pode mergulhar no livro, você vai ver exatamente tudo quanto aconteceu para ele poder agir, trabalhar e fluir, foi fruto da oração dele, e desse coração de intimidade dele, junto ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Isso aqui para mim é poderoso. Eu não queria usar este momento, até porque nós iríamos ficar mais em oração, mas Deus tocou no meu coração, porque nós temos passos a serem dados, e no fechamento deste ambiente de jejum e de oração, eu quero que isso fique claro para você. Nós amamos a promessa que Deus fez para nós acerca da nossa vida. Nós não podemos, de forma alguma, nos distanciar acerca daquilo que está relacionado a quem trouxe a mensagem de salvação ao nosso coração, porque tem um ato histórico, e Deus prometeu a alguém que este alguém seria a bênção dele de sobre a face da terra, e a bênção para esta pessoa foi exatamente gerando filhos para o Senhor, marcando a eternidade. Eu quero dizer para você que eu sou fruto disso. Eu quero dizer para você que está me acompanhando, que você é fruto daquilo que Deus colocou também na minha vida. Eu quero dizer para você que você vai gerar novos filhos para o Senhor, e aqueles dos quais você tem gerado, serão frutos, são e serão frutos das promessas de Deus aos antepassados. Então, a casa de Deus não pode estar em ruína, de forma alguma. O teu coração não pode estar apodrecido, amargurado. A tua vida não pode estar bagunçada. Os sonhos e os projetos de Deus têm que fluir a partir da tua vida, porque você é a expressão da glória de Deus. Nós fluímos em conformidade com aquilo que Deus tem dado e tem gerado dentro do nosso ser. Isto é algo real. A morte de Cristo sobre a cruz do Calvário teve um valor preponderante. Os discípulos conseguiram manter a caminhada deles porque eles creram na promessa de que o Senhor estaria com ele todos os dias até a consumação dos séculos, e que eles deveriam fazer discípulos para o Senhor. A igreja de Atos é fruto desta realidade. Ela manteve-se firme, fiel, enfrentando as arenas, os leões, as perseguições, e é muito interessante porque o próprio apóstolo São Paulo, quando ele retorna para Jerusalém, da sua terceira viagem missionária, quando ele retorna para Jerusalém, para levar oferta aos pobres de Jerusalém, então o Espírito Santo disse a ele, e ele tinha convicção, e ele passando também para os irmãos de Éfeso, ele dá lá aquele abraço, dá lá aquele beijo, ele diz, nós não vamos nos ver mais, mas não desça, Paulo, eu vou. Eu preciso de ir. E o próprio Espírito Santo o adverte. Ele diz, uma única coisa eu tenho certeza, que o que me espera de cidade em cidade são açoites e prisões. Ele não estava preocupado com a própria carne dele. Ele não estava preocupado com a própria vida pessoal, mas havia um sonho gerado por Deus dentro do coração dele, que movia céus e terra em prol da eternidade, isto é, fazer novas casas para o Senhor, edificar novos edifícios para o Senhor, fazer com que a cidade de Deus ela viesse a ser prevalecente. É isso que nós encontramos em Neemias. É este coração que sai deste ambiente de festa,
com esse status, com esse ambiente de intimidade, de vida com o próprio rei, que poderia simplesmente ser indiferente, não incluir a realidade do seu próprio povo. Ele diz: olha, os meus antepassados, a cidade de meus pais, está em ruína, eu preciso de edificar. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos juntos neste propósito, vamos reafirmar nossa aliança, vamos reafirmar os propósitos que Deus tem deixado muito claro nas nossas vidas, vamos marcar a eternidade, vamos restaurar o nosso próprio lar, os nossos familiares, vamos deixar claros os objetivos que nós temos no dia a dia. Existem pessoas que fazem parte do nosso mundo de relacionamento que precisam da bênção de Deus. E eu quero dizer para você, de que nesta semana ainda, Deus me deu uma graça poderosa, gloriosa, que foi abençoar a minha própria família. Isto é, eu tenho um grupo no WhatsApp que faz parte dos meus primos paternos. E aí Deus mostrou para mim, existe dentre eles aqueles que estão sem a paternidade e precisam da bênção do Senhor. Eu abri o meu coração para poder fazer isso. E ao fazer isso, eu estou em contato com pessoas que eu nunca vi, eu nunca conheci, eu nunca estive presente. E Deus tem dado a liberdade de ministrar nesses corações, de abençoar estas vidas. E o meu coração tem sido extremamente tocado por Deus. Então, Elaine Gomes Muniz, Deus é com a tua vida. Deus traz para você um novo tempo. Deus traz para você uma nova restauração. Deus simplesmente apaga todos os pecados da história da tua vida. Quebra a força de maldição que o inferno tem lançado para a destruição de você, desde o ventre materno. Aquilo que aconteceu no momento da concepção, da gestação, do nascimento, na tua infância, na tua adolescência, os males causados na história da tua vida, em que o inferno tem se levantado para a tua destruição, preste atenção, há uma promessa de Deus, há um propósito de Deus, há o amor de Deus, há a graça de Deus, a unção celestial, porque o sangue de Jesus Cristo fora vertido para perdoar os pecados dos nossos antepassados, para perdoar o pecado dos nossos pais, aquilo que aconteceu e que tem chegado até as nossas vidas. Isto é, eu quebrei esta força de maldição, me posicionando ante aos pés da cruz e reconhecendo que Deus é comigo, e eu transfiro, eu levo isso até a sua vida, a sua casa e aos seus, para que todos também sejam abençoados em Cristo Jesus. Receba a unção do Senhor e a bênção do Senhor. De igual forma, você, meu irmão e minha irmã que está aqui nos acompanhando, esta é a nossa aliança, este é o nosso coração, esta é a nossa vida. Como poderemos, guarda isso, como poderemos estar alegres, estarmos felizes? Como poderemos manifestar a nossa alegria, sabendo que os nossos não estão bem? Como poderemos estar dizendo para todos que está bem, só dos lábios para fora? O nosso coração diz exatamente aquilo que nós vivemos. Agora eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu estou feliz. Eu estou alegre, porque eu sei no Deus em quem tenho crido, e Ele é fiel e justo para cumprir tudo quanto Ele tem prometido acerca das nossas vidas. Fomos por Ele levantados. A nossa vocação, ela foi gerada em nós, através do Espírito do Senhor, que habita e está em nós. E há poder e autoridade sobre as nossas vidas. Levante a tua cabeça, se posicione. Faça tal qual Neemias. Ore e aja. Busque ao Senhor e se posicione. Independe dos inimigos. Você terá as ferramentas certas e necessárias para destituir os principados e potestades. E o tempo todo, tal qual Neemias, a mão do Senhor é sobre mim. O Deus dos céus, Deus grande e temível em todo o universo, Ele é com a nossa vida. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.